Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho, nessa terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Olha, não achem que eu tô cometendo algum ato de falta de higiene, porque eu tô com uma alergia braba, essa mudança de tempo me arrebenta e o nariz sempre fica coçando. Então, me desculpem, mas ou eu falo ou eu paro de falar, né? O nariz vem junto. Mas vamos lá. Vamos tentar falar um pouco desse mercado que começa a aquecer, né? A Copa do Mundo acabou e você vê pipocando, né? Um ali, outro acolá. Mas antes de falar sobre o mercado que envolve o Vasco e os nomes, e eu quero comentar de alguns nomes que estão muito quentes. Ontem à noite surgiu uma notícia a respeito de uma possível punição ao Vasco por conta de uma dívida não paga ou ainda não paga na totalidade com o ex-atacante Maxi Lopes. Eu posso falar de cadeira, porque eu dei essa notícia no meio do ano. Eu tentei me lembrar aqui, foi um dia de apresentação, eu não sei se foi do Jorginho, eu não sei se foi de algum jogador, não me lembro, realmente não me lembro. Mas houve uma apresentação, foi do Alex Teixeira. Foi do Alex Teixeira, tô lembrando agora. No dia da apresentação do Alex Teixeira, eu recebi uma informação no dia anterior e dei, de que o Vasco poderia ter dificuldade em inscrever o Alex Teixeira em função de uma punição por conta dessa situação do Maxi Lopes. E me lembro que na coletiva do Alex Teixeira, no CT Moacir Barbosa, assim que cheguei, eu fui meio que interpelado pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, que me olhou assim, meio dizendo: tá, você deu uma notícia, mas você deu errado. Eu tinha dado um valor mais alto de pagamento. A dívida era 5 milhões e blau. Era 1 milhão e 800 e houve uma crítica, porque à época, com os 70 milhões do empréstimo Ponte da 777, isso poderia ter sido quitado e não foi. E ficou na brocha, ficou pendurado. E o presidente do Vasco pagou para liberar. Me lembro, como se fosse hoje, eu procurei o Carlos Brasil, que era o diretor executivo à época, depois da coletiva, e disse a ele: e aí, Brasil, como é que fica isso? E ele fez assim: não é da minha alçada. E realmente não é. Não é o futebol o culpado. Quem está no departamento de futebol não tem esse controle. Trabalha os processos internos do futebol, contratação, dia a dia de jogador, dia a dia de concentração, de viagem, de treinamento, de trabalhos, de pedidos do treinador ou então de outros membros da comissão técnica, melhorias no CT. Ele apenas passa para o departamento de registros o que ele quer da inscrição dos jogadores, e o registro, quando dá entrada, é que vê que há um problema. E o caso de agora é um caso que eu vou já adiantar a vocês, foi algo que surgiu ontem à noite. Eu tentei muitos contatos, inclusive o Emerson Rocha vai trazer daqui a pouco, no Bom Dia Gigante, um pouco dessa nossa saga, porque eu estou gravando esse Acorda, são 4h02 da manhã, para vocês terem uma ideia de como é que é o nosso dia, o quanto que a gente luta para fazer uma coisa correta, dar a informação correta. E eu não sou irresponsável de dizer aqui para vocês: olha, a notícia não procede, olha, a notícia procede. Por quê? Porque eu não tive a informação, porque ninguém me respondeu. Absolutamente. Tive algumas pistas, porque a dívida há, não há dúvida, porque eu estou te dizendo, eu dei a informação. Eu informei isso no dia da apresentação do Alex Teixeira. O Vasco tinha que pagar, senão não conseguiria inscrever o próprio Alex Teixeira. E o presidente do Vasco fez o pagamento à época. Há um desdobramento, porque a dívida era de 5 milhões e alguma coisa. Pagou-se esse 1 milhão e 800, deu uma abatida no negócio e ficou um valor a ser pago.
que segundo a nota do colunista Lauro Jardim, na verdade não foi o Lauro Jardim, foi a coluna Panorama Esportivo, que deu a informação de que haveria uma divisão em 6 vezes do restante, mas que pelo fato de não ter sido pago, enfim, fatos que eu não vou desmentir e não tenho porquê, é antiético, mas também não vou confirmar porque não tenho a informação. Mas suspeito. Por quê? Porque há uma dívida. A minha única dúvida é em relação a por que surge isso. Como que surge isso? Porque segundo inclusive a própria matéria, o prazo está estipulado até o dia 5 de janeiro. E é bom a gente lembrar que não há competições. Você não pode nem inscrever ninguém. Você tem um prazo para inscrever um atleta, para deixá-lo inscrito para uma competição. Um jogador novo, um jogador que não tem contrato com o clube. Você não precisa necessariamente já entrar com a documentação no BID. Você tem o prazo de inscrição, por exemplo, para o Campeonato Carioca. É uma semana ou 10 dias antes, uma coisa assim, que é a primeira competição do ano. E aí você faz os 2 registros, via CBF, pela Federação Carioca. Então, há prazo para fazer isso. Tem que se pagar. Vai se pagar. Obviamente vai se pagar. A minha única dúvida, e aí eu acho que a gente precisa fazer esse registro, é que alguém papou mosca. Talvez nessas diligências, nessas trocas de documento, possa ter passado. Perdeu-se um prazo, mas não pode perder prazo. Acho que é um caso que envolve o jurídico, o financeiro, que são 2 departamentos profissionalizados hoje, o jurídico pela doutora Gisele e o financeiro pelo Lúcio, e há uma pessoa acima, que é o CEO da SAF, o Luiz Melo. Ele tem obrigação de saber disso. E tem que tomar providências. Porque o futebol não pode ser cobrado. O Paulo Brax, provavelmente, não deve nem saber disso. Isso não vai para a mesa dele. Não passa na mesa dele. Não passa na mesa do departamento de futebol. Como não passou aquela época quando eu perguntei ao Carlos Brasil. Então, precisa ser apurado, porque pagar vai ser pago. Isso não há dúvida. Isso está dentro de um prazo. Agora, primeiro o vazamento dessa informação, que me parece ser claro, para trazer uma instabilidade, mas há um erro, porque se você perdeu um prazo, tudo bem que você tem aí até o dia 5 de janeiro para colocar a situação em dia. Alguém papou mosca. Papou mosca. E se você já sabia, porque, por exemplo, no caso do 1.800.000 do meio do ano, houve também por parte do financeiro e do jurídico do clube 2 erros. Paparam mosca. Não acreditaram que a CBF fosse fazer isso. Pois bem, fez. Né? E hoje você precisa, tendo um departamento profissionalizado como o Vasco tem através da SAF, isso não pode acontecer, não pode ocorrer. Porque não há dúvida, o que mais tranquiliza há uma dívida, houve um erro, mas tem dinheiro para pagar. Ok, sem problema. Agora tem que se entender por que se perdeu isso, qual é a razão. Alguém precisa dar uma explicação disso. Alguém precisa falar sobre esse caso. E eu acho que a gente tem que dividir em 2 partes. A primeira, a questão operacional, em que houve um erro. Segundo, a questão financeira, que eu não posso acreditar que não se tenha pago porque não se tinha dinheiro. Não acredito. O Vasco contrata o Pedro Raul por 2 milhões de dólares, faz propostas para vários clubes por milhões de dólares, né? Por que são 3 milhões de reais? São 700 mil dólares por aí, 600 mil dólares, né? É dinheiro, claro, mas é muito pouco dentro de uma proporcionalidade, aquilo que o Vasco está buscando. Então, é um alerta que precisa ser dado, e o CEO da SAF, Luiz Melo,
E o financeiro e o jurídico precisam ser cobrados disso. Claro que precisam. Precisam dar uma satisfação disso. Isso sim é algo que precisa ser exposto. Porque, volto a dizer, se há o dinheiro, não se pode deixar de pagar. Há um prazo, ok, há um prazo. E aí há o vazamento, é ruim para a operação. Claro que é ruim para a operação. Você precisa saber, não vamos fazer agora porque não tem competição, a gente não vai inscrever ninguém. Tudo bem, perfeito. Mas justifique-se, fale, comunique-se. Isso é algo que eu não defendo. Como eu defendo o sigilo nas negociações, essa ansiedade por conta de divulgar, ter que dar comunicação ao torcedor, eu discordo. Eu discordo. Porque eu acho que isso é que atrapalha na hora da negociação. Por mais que eu entenda que para mim, por exemplo, para quem divulga é maravilhoso. Eu cavo todo dia notícia. Todo dia eu corro atrás de alguém, todo dia eu jogo verde para colher maduro de alguém. Que eu sei que possa estar ligado a uma negociação. Para quê? Para poder alimentar vocês. Não acho que o clube tenha que fazer isso. Aquela operação do dirigente aí, a bravata, é o cara que vinha, não, a gente está sondando, vamos ver o que vai acontecer. Isso atrapalhava a negociação. Então, por esse prisma, eu acho perfeito. Acho perfeito. Por isso que eu acho que, por exemplo, aquela carta que foi protocolada pelos conselheiros, apesar de ter muito cunho político ali, mas eu acho que é direito de procurar saber. E eu acho que o clube deveria ter respondido. Ontem, por exemplo, era a data para responder, não respondeu. Mas hoje eu vou cobrar de novo do Dr. Roberto Estrada, que é um dos representantes do Vasco, na Vasco SAF. E aí? Aquelas exigências ou aquelas ponderações precisam ser respondidas. Tem que dar uma ideia de mérito esportivo, do que vai se fazer, se o orçamento está sendo cumprido, se as metas vão ser cumpridas, tudo isso eu acho que é legal. Não é expor, não, nós vamos gastar 10, a gente ganhou 20, não é isso. Mas é dizer claramente, até de uma maneira interna, numa reunião de conselho, ou então para os sócios ativos, que você precisa, porque se você, por exemplo, vai começar a vender a Debenture Foot, que é como se fosse a moeda da SAF, você precisa, para esses que vão consumir a Debenture Foot, eu sei que tem milhares de pessoas que querem, você precisa ser claro com eles. Tem que sair um balanço de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Estou muito curioso para ver como é que vai ser esse balanço desse novo modelo da SAF. Então essa questão do transfer ban, claro que há, porque ficou uma dívida ainda do meio do ano passado. Agora a preocupação é, se sabe do transfer ban, ok. Por que não pagou? E se vai pagar. Porque claro que vai. Isso não tenha dúvida. Agora, alguém papou uma mosca. Dito isso, eu quero falar sobre jogadores que precisam ser inscritos. E a gente tem visto muita coisa a respeito de jogadores. Goleiro. Confesso que lateral direito está difícil, porque a gente não tem grandes informações. Zagueiro ou zagueiros, laterais esquerdos, jogadores de meio de campo, meias e pontas. E eu estou falando isso porque ontem foi apresentado o Pedro Raul, de quem eu tive ótima impressão. Rapaz esclarecido, bom nível, boa cabeça, me parece muito mais maduro do que aquele Pedro Raul que jogou no Botafogo, que era tido e havido como o cara da noite, o bonitão, que aquela coisa toda, mas mesmo assim jogou bem no Botafogo. Fez boa temporada no Botafogo. Mas me parece mais maduro, mais consciente. O Japão fez a ele bem, mesmo tendo jogado pouco, pela questão da preparação, dos cuidados físicos, de ter um trabalho psicológico para poder render melhor. E está aí o fruto que ele fez em 2022. Muito focado na questão de seleção brasileira, que eu acho bacana. Um jogador chegar no Vasco e dizer, não, eu quero ir para a seleção. Ele tem todo direito, pelo que ele fez na temporada. Mas ele precisa de amigos, precisa de companheiros. E eu queria falar sobre essas especulações. Vamos pelo goleiro. O goleiro já trouxe aqui 4 nomes. O goleiro Kehler, que é um jogador difícil de vir. O Vasco já fez proposta, já fez sondagem, já colocou dinheiro na mesa,
o Mano Menezes não quer liberar o jogador, o Inter politicamente acha ruim vender um jogador como ele, porque é um jogador que garantiu o Inter num vice-campeonato brasileiro, mas o Vasco quer. Nesse ponto há nesse jogo uma carta a favor do Vasco, porque o Paulo Brax esteve lá até o início desse ano, fevereiro, março, quando ele saiu de lá, então ele conhece, ele renovou o contrato do Kehler. Eu acho o Kehler um excelente goleiro. Para mim seria o goleiro, cara de 26 anos, bom nível, precisa ter um nomão. Tô mudando muito esse conceito do nome, do nomão. O efeito Alex Teixeira foi muito pesado para mim, da expectativa. Acho que seria um grande nome. Mas se vier qualquer um dos outros, apesar de que o Ivan, por exemplo, é um goleiro que eu acho que tem muito mais fama do que atuação. Ivan jogou pouco no Corinthians, praticamente não jogou. Jogou na Ponte, se machucou, se lesionou muito. Enfim, não é um goleiro nem que eu tenha muita imagem dele. Sei que ele é um cara grandão. A gente não acompanha o campeonato russo. Acho o Léo Jardim um bom goleiro. Goleiro de boa qualidade. Me lembro dele, mas jogou pouco no Grêmio. Porque ele era reserva do Marcelo Groi. Foi o goleiro reserva da Libertadores. Quando o Grêmio foi campeão, ele era o goleiro reserva. E acho o Marcelo Groi, pelo nome, o melhor de todos. Porque tem um histórico. Agora, tá jogando na Arábia. Mas acho que qualquer um dos quatro, bem treinados, são ótimos goleiros. Ótimos goleiros. Volto a dizer, o Ivan talvez seja o que eu menos conheça. Eu conheço mais o Léo Jardim até do que o Ivan. Mas acho que de goleiro, se o Vasco escolher qualquer um dos quatro e conseguir contratar um deles, acho que o Vasco precisa contratar dois, porque eu acho que Halls e Alexander é pouco. O Fintelman saiu do Vasco, a gente informou que ele não ia ficar. E aí você vai para a zaga, que eu quero comentar de um jogador que está sendo muito falado, que é o Lianco. Eu acho o Lianco um grande zagueiro, um jogador muito promissor. Tem suas falhas normais, mas é um jogador que amadureceu demais, tem dupla nacionalidade, aprendeu a jogar no modelo europeu, jogou na Itália, a maior escola de futebol para zagueiros. É um cara impositivo, é um cara grande, é um cara forte. É um zagueiro jovem que eu assim, vislumbro muito como capitão, sabe? Acho que seria uma grande contratação. Seria um jogador muito interessante. Acho que ele é um jogador de liderança, de força. Vi ontem uma informação que eu até conversei com meu amigo Eduardo Afonso e que o Emerson Rocha vai trazer também daqui a pouco no Bom Dia Gigante, do Léo Pelé, que é um jogador que eu não acho, assim, eu não pagaria ingresso para ver o Léo Pelé jogar. Mas eu acho que tem jogadores em formação de times que você precisa tê-los. O Léo Pelé é esse jogador que há 4 anos está no São Paulo, dificilmente sai, começou como lateral esquerdo, virou quarto zagueiro, virou um zagueiro numa linha de 3. É um jogador alto, ágil, que sabe chegar à frente, exatamente porque foi lateral. Não é um jogador brilhante, mas é um jogador de bom nível. Eu me lembro dele do Fluminense, que ele era o Léo Pelé, agora é o Léo, né? Eu acho que seria um bom reforço. Não é um jogador que me entusiasme tanto, mas acho que é um bom reforço. Um jogador ali para ajudar, dentro de uma filosofia do Barbieri, de ter um zagueiro de saída de bola, como ele tinha o Natan no Bragantino, que é um zagueiro canhoto, como ele tinha o próprio Fabrício Bruno, que fazia a zaga com o Léo Ortiz, que veio pro Flamengo depois. O próprio Léo Ortiz, só que o Léo Ortiz é um pouco mais lento. É quase um volante jogando de zagueiro, mas é bom jogador também. Mas já você tem o Léo Pelé, que é um jogador de saída de bola, que eu sei que tem muito dedo do Abel nisso aí. Eu imagino, porque o Léo Pelé, o Abel conhece, de ver, de jogar contra. O próprio Barbieri também o tem. Mas eu acho que é uma boa contratação. E a gente vê o nome de um outro lateral, o Lucas Piton, que foi uma informação que a gente deu no canal Atenção Vascaíno no dia 29 de novembro. Eu dei essa informação. Tem mais de 20 dias que isso aconteceu. O Piton, eu acho ele muito bom jogador. É um jogador forte, é um lateral que avança, é um lateral que faz ultrapassagens. Eu acho ele excelente jogador. Estranho o Corinthians não querer ficar com ele. Isso é que me deixa com a pulga atrás da orelha. Ou então, se a proposta do Vasco é boa. Sei que se o Vasco trouxer, traz aí por um percentual, não vai trazer 100%, o que acontece muito hoje, mas acho um bom lateral. Como acho também o Lucas Pires, o lateral esquerdo do Santos, que o Vasco poderia usar o dinheiro do Natan para trazê-lo. É um jogador de 21 anos, que jogou muito bem esse ano pelo Santos, deu uma caída no segundo semestre,
É um jogador que veio do Corinthians para o Santos, depois de uma Copa São Paulo. Ganhou a titularidade e foi. Eu acho que qualquer desses jogadores cairia bem ali para a composição, né? Com todo respeito, melhor do que o Edmar eles são, muito melhor do que o Paulo Vitor. Eu acho que o Paulo Vitor, não sei, vamos ver como é que vai ser, mas não acho. Acho que o Lionco e o Léo Pelé são jogadores que na zaga, trazendo mais um zagueiro junto com o Anderson Conceição, podem dar um caldo, podem ajudar. Você vê ali dos três, Zé Vitor, Miranda e Ulisses, quem vai mais? Eu acho que tem que dar um crédito. Você tem para meias jogadores que estão sendo especulados e procurados. O Franco Fagundes, jogador do Nacional de Montevidéu, que o Vasco procurou por 2 vezes, eu trouxe as informações aqui. Um grande jogador, mas acho muito difícil, mas é um grande jogador, é um meia que eu gostaria muito de ver no Vasco. Um jogador grande, alto, forte, impositivo, que chega na área, que não é aquele meia clássico, mas é aquele meia moderno, sabe? Que avança para dentro das linhas. É muito bom jogador. Você tem o Matias Rojas, que é um meia paraguaio que tem uma outra característica, mas não tem a mesma intensidade de jogo, mas é muito talentoso, canhoto, rápido. E fico feliz de ver o Vasco buscando jogador de lado de campo. Como o Diego Valois, que eu acho que vale um investimento, valeria dobrar a proposta, fazer uma proposta aí de, sei lá, 4 milhões por 60% o Diego Valois, deixar o Tajeres com 40%, traz o jogador para cá, atacante colombiano, 26 anos de idade, rápido, insinuante, fazedor de gols, está jogando já há um tempo na Argentina, já pegou a mãe argentina de jogar futebol, é um jogador agudo. Você tem o Orelhano, que também está sendo cogitado, que é muito bom jogador também de lado de campo. O Garré, que também está sendo cogitado, é um jogador de lado de campo. Claro que nem todos esses jogadores vão vir para o Vasco. A gente está trazendo aqui uma opinião em cima dos jogadores mais falados. Aqueles que têm fumaça, né? Aqueles que têm fumaça. Eu vou dar um exemplo aqui. O Fernando, lateral esquerdo da Chapecoense, foi consultado, teve uma fumaça, mas não andou. A fumaça apagou, né? Então a coisa deu uma arrefecida. Mas eu estou dando aqui opinião em cima de jogadores que estão sendo mais comentados e que de alguma maneira precisam vir para ajudar o Pedro Raul. Então eu acho que com o Pedro Raul sendo municiado por 2 lados de campo rápidos, eu acredito muito no Figueiredo nessa temporada. Acho que o Figueiredo pode ajudar com o Barbieri, um jogador moderno que vai e volta forte, perdeu alguns vícios do Figueiredo, às vezes de prender demais a bola. Sabe, eu acho que o Figueiredo é um jogador muito interessante. Você ter um meia clássico, um jogador de meia forte, rápido, que possa jogar com o Andrei e talvez mais um volante, trazer um jogador forte ali da volância, que possa dar uma ajuda, dar um suporte, um volante grandão. Uma pena o Cuejá seja um jogador tão caro e não vem para o Vasco, está fora de cogitação. Um cara que ganha quase 2 milhões por mês, gente. Mas seria um volante desse tamanho, um jogador grande. O Jair, por exemplo, do Atlético Mineiro, seria excelente jogador. Para jogar do lado do Andrei, é um volante alto que sai para o jogo. Já não acho o Patrick esse jogador, não acho que também é um jogador especulado, não vejo no Patrick, eu acho que ele é um jogador forte, de muita força física, mas que caiu muito no São Paulo, caiu demais no São Paulo. Jogou muita bola no Inter, vice-campeão brasileiro, até com o próprio Paulo Brax, mas acho que caiu demais. E é um jogador que muda um pouco a dinâmica do jogo, sendo um segundo volante canhoto. Eu acho que a gente tem ali, harmonicamente, um time que, tendo um lateral esquerdo que apoie bem e que possa quebrar essas... Talvez seja mania da minha cabeça, mas eu prefiro ter... Se tiver um volante canhoto, mas que ele saiba recompor. O Patrick é muito pipa voada. Não acho ele mau jogador, tá? Não acho. Mas eu acho que o Jair é um jogador mais clássico para aquela posição, se entrosa mais com o Andrei. Eu acho que dá para fazer uma dobradinha legal. A única coisa que eu digo é, além de resolver a questão aí, para pagar, tá tudo ok, e alguém precisa responder sobre isso, a gente tem a certeza de que o Vasco vai se reforçar. O Vasco vai trazer jogador, gente. O Vasco está com muita proposta, tem muita coisa no mercado, tem muita coisa aparecendo, e como eu já falei para vocês aqui, aqueles que querem aceitar, ótimo. Os que não querem, paciência. Jogador ruim vem fácil. Jogador bom vem difícil. Só coloquem na cabeça de vocês quando que a gente estaria discutindo que o Vasco vai trazer um zagueiro do São Paulo, um lateral esquerdo do Corinthians comprado, um zagueiro do São Paulo também, um zagueiro que está jogando no Southampton da Inglaterra, um jogador que jogou em grandes equipes aqui no Brasil, no São Paulo, no Botafogo.
que o Vasco pode estar trazendo um volante ou do Inter ou do Atlético Mineiro, ou do São Paulo, no caso, o Patrick, né? Que você está trazendo atacante de lado de campo do mercado argentino. Quando? Né? Eu acho que a coisa está dando uma mudada, está dando uma melhorada, está dando uma crescida, uma organizada. Não pode papar mosca. Vou criticar isso aqui, vou cair de pau. Essa situação é uma situação que o senhor Luiz Melo tem que vir falar sobre isso. Tem que ter uma justificativa muito boa para isso. Não há receio, não há medo nenhum, torcedor. Tá? Tem prazo. Mas podia ter se pago antes isso, né? Não se pode perder isso. Tem um prazo, tá tranquilo, não tem competição, não preocupa, mas a papação de mosca, sim. Quem tá lá ganha bem. É remunerado. Diretores executivos remunerados, que não podem deixar passar uma falha como essa. Mas vamos esperar. Semana promete de reforços, de jogadores, o Vasco se mexendo, de anúncios, para a gente ter aí um final de ano mais tranquilo, para um torcedor que está ansioso, normal, angustiado, vendo o mercado se mexer, mas o Vasco também está se mexendo. Esperem, porque eu falo aqui porque a gente fala com todo mundo, com muita gente do mercado, e o Vasco está se mexendo e está tendo uma visão diferente do mercado. As pessoas estão gostando de ver o Vasco de novo aí, né, acontecendo, entrando na briga e tentando contratar jogadores e fazendo propostas. É legal isso, é bem legal. Vamos ver se dá certo e a gente consegue montar um time competitivo para jogar 2023. Daqui a pouco, como eu disse, no canal Atenção Vascaínos tem o Emerson Rocha com Bom Dia Gigante, a qualquer momento aqui no canal, aqui no Ave Mais, dê uma curtida, a gente tá querendo chegar lá quase a 65 mil, dê esse apoio pra gente. E também lá no canal Atenção Vascaínos, quase a 200 mil. Se inscreva no canal, eu posso vir com notícias. E à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, eu venho com o meu tradicional, nosso tradicional Avenews. Grande abraço, bom dia para todos. Tchau, turma.